Portal Gospel Prime conversa agora com o João Campos, que é do PRB de Goiás e presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Deputado, o momento que o Brasil vive é complicado. O assunto que se fala é a questão do impeachment. Gostaria que o senhor expressasse a sua opinião e por que o senhor vai votar aí contra ou a favor do impeachment da presidente. Olha, eu devo dizer que onde ando, em Goiás ou fora de Goiás, especialmente no diálogo com o segmento evangélico das mais diversas denominações, me entusiasma ouvir líderes religiosos dizer: olha, minha igreja está em campanha de oração, a minha igreja está em jejum, a minha igreja está fazendo vigília. Acho bacana. Agora, a gente também ora, mas eu, como parlamentar, tenho uma responsabilidade diferenciada. Eu vou ter que me posicionar e vou ter que votar, não é? Eu vou votar a favor do impeachment. Por que farei? Porque eu entendo que o governo que está aí é um governo que perdeu todas as condições de governabilidade. Não há como nós reconstruirmos a governabilidade com esse governo que está aí. Não tem credibilidade, ninguém acredita. Não há um segmento social organizado que acredita nesse governo. Olha, então como é possível reconstruir a governabilidade? Impossível. Só é possível nós retomarmos o Brasil nos trilhos da governabilidade estabelecendo um novo governo. E aí nós temos algumas alternativas do ponto de vista da Constituição. Uma alternativa seria que permitiria uma agonia menor, seria Dilma renunciar. Por tudo que temos assistido, ela não fará isso. Acho que seria a saída menos dolorida para o Brasil. Nós abreviaríamos esse processo, não é? E daríamos curso ao novo governo de coalizão. Bom, como ela não renunciará, temos uma outra alternativa, que é a alternativa do impeachment, do afastamento dela, do impedimento dela. E é bom que a gente deixe claro que votar o impeachment não significa afastar apenas a Dilma. Significa afastar toda essa corja que está aí, não é? Toda essa gente que é uma organização criminosa que se instalou no governo da República do Brasil e está saqueando o Brasil. Porque afastar só a Dilma não resolveria, não é? Significa afastar o Lula, afastar o PT e toda essa gente que está aí. Bom, uma outra saída que também é constitucional, é legal, é a gente aguardar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, tornando a chapa Dilma e Michel caçando o diploma eleitoral deles, e aí possibilitaria uma nova eleição. Evidentemente que, dado o momento que nós vivemos no país, essa seria a saída mais clássica, porque nesse processo de convulsão política, nós emergeria um novo governo com legitimidade. Mas essa solução é demorada, porque para ela acontecer na forma da Constituição e das leis, o Tribunal Superior Eleitoral tem que cumprir todos os prazos da legislação. Isso demora e o Brasil não pode esperar, não é? Nós temos que virar essa página já. Desse ponto de vista, a saída mais razoável, mais sensata, portanto, é do impeachment. Eu vou votar pelo impeachment por essas razões. Entendo que o Brasil já viveu uma experiência não distante, semelhante a essa, onde o Itamar Franco não era uma sumidade de político do Brasil, não é? Mas era o vice-presidente da República. E houve uma consciência no meio político e na sociedade brasileira que naquele instante precisava. Era necessário, com a ascensão do Itamar Franco, estabelecer-se um governo de coalizão. E coalizão não apenas política partidária, de coalizão também da sociedade. A sociedade diz: olha, é a chance que temos agora de depositar esperança nesse Itamar e ver o que vai dar. E um governo de coalizão com o Michel Temer há de ter as mesmas características, as mesmas condições. Não é? Um Brasil consciente, um Brasil que entende que o Michel não é o super-suma da política brasileira, mas que é a solução do momento, num governo de coalizão. Aí os partidos políticos terão que colaborar e a própria sociedade. Eu acho que não tem uma outra solução mais razoável do que essa no momento. Além da questão do impeachment, existe uma gama de outros assuntos que, de uma maneira mais rápida ou mais lenta, estão sendo discutidos por membros da bancada evangélica. O senhor podia nos esclarecer um pouco, já que não aparece muitas vezes na grande mídia, quais são as grandes bandeiras, as grandes lutas da Frente Parlamentar Evangélica nesse momento?
Mas antes disso, me permita, eu queria ainda dar continuidade ao tema Pois não. anterior. Nós estamos, eu tenho a responsabilidade, na condição de presidente da Frente Parlamentar Evangélica, de abordar os colegas, os irmãos nossos que compõem a frente, para que a gente tenha uma definição desse quadro dentro da frente. E nós estamos fazendo um trabalho de convencimento. Evidentemente que nós respeitamos o parlamentar evangélico que por uma questão, quem sabe, partidária, ou até mesmo de consciência, queira votar contra o impeachment, a gente respeita, mas acho que temos o dever de fazer um convencimento, porque nesse instante, do meu ponto de vista, o impeachment não é questão partidária. Afastar a Dilma, afastar a turma que está aí, é uma questão do Brasil, não é? É uma questão a favor do nosso país. Nós estamos fazendo essa abordagem, estamos fazendo esse convencimento e estamos logrando êxito. Hoje nós temos, eu posso assegurar que temos uma grande maioria de parlamentares evangélicos que já tem se posicionado, pelo menos diretamente comigo, a favor do impeachment. Temos ainda uma parcela minoritária que são classificados como indecisos e temos um número muito residual, muito pequeno, que é claramente contra o impeachment. Acho que daqui até o dia 17, que é o dia que a Câmara estará votando, a gente vai ter condição de avançar ainda mais nesse trabalho de convencimento. Até porque o que sinto é que o segmento evangélico no Brasil, independentemente de denominação, é a favor do afastamento do governo. E aí eu penso que para que haja harmonia, consonância da bancada com o segmento que representa, é importante que essa bancada, se não na sua unanimidade, mas na quase unanimidade, seja a favor do impeachment. É verdade que nós temos um punhado de temas aqui interessantes. Me permita, dada a liberdade que me dá, destacar apenas alguns. Nós queremos levar à votação do plenário da Casa, ainda nesse primeiro semestre, a proposta de emenda constitucional número 99 de 2011. Do meu ponto de vista, é uma das matérias mais importantes para o segmento religioso do país. Já não falo mais só do segmento evangélico. Qual é o objeto dessa proposta de emenda constitucional? Ora, antes da Constituição de 88, para o Supremo Tribunal Federal exercer o controle de constitucionalidade, só o Procurador-Geral da República poderia provocar o Supremo. De uma certa forma, eu acho isso um absurdo. Porque se só o Procurador-Geral da República podia fazer isso, significa dizer que ele mesmo já fazia um controle de constitucionalidade. Porque se ele era provocado e ele não se convencesse de que aquela situação merecia ir ao Supremo, não iria. Então ele já realizava um controle prévio. Absurdo. Veio a Assembleia Nacional Constituinte e democratizou o acesso ao Supremo para fins de controle de constitucionalidade. Bom, e aí nós temos legitimados na Constituição a presença da República, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos com assento no Congresso Nacional, os governadores de Estado, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, a mesa das Assembleias Legislativas dos Estados, a mesa da Câmara Distrital do Distrito Federal entidades, confederações, portanto confederações sindicais, ou entidades de classe de âmbito nacional. Bom, se você verificar, nesse conjunto de instituições ou entidades que foram habilitadas a ir ao Supremo Tribunal Federal provocar o chamado controle de constitucionalidade, não há uma sequer que contemple direitos constitucionais relacionados com o segmento religioso do país. Não é? Bom, então nós apresentamos a proposta de emenda constitucional para inserir nesse rol entidade religiosa de âmbito nacional, usando aí o mesmo critério, já na Constituição, para entidade de classe de âmbito nacional. Bem como as entidades nacionais representativas dos municípios brasileiros. O município brasileiro também não tem oportunidade disso. E parece que nós estamos na linha da Assembleia Nacional Constituinte, de democratizar o acesso ao Supremo para essa finalidade, mas sem também abrir para todas as hipóteses. O cidadão comum, individualmente, não pode ir ao Supremo provocar a declaração de constitucionalidade. Por que isso é importante? Porque nós temos diversos direitos constitucionais que dizem respeito apenas aos religiosos. O debate, portanto, não é um debate
de natureza teológica, não é um debate do culto, não é um debate religioso, é um debate constitucional. E eu poderia dar aqui exemplo de direitos constitucionais que diz respeito apenas aos religiosos. Proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 5º da Constituição. Cláusula pétrea, direito fundamental. Não estou falando de Bíblia, estou falando da Constituição. Ensino religioso de matrícula facultativa. Antes de constar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, está na Constituição da República. Amanhã nós podíamos ter uma lei que restringisse, não é? A imunidade tributária das igrejas. Está na Constituição. Amanhã nós poderíamos ter uma lei que de alguma forma quisesse restringir ou limitar a imunidade dos templos. A quem interessaria ir do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo declarasse que essa lei é inconstitucional? Só um segmento religioso. A inviolabilidade da consciência e da crença. Princípio fundamental, cláusula pétrea, basilar da democracia. Não é? Artigo 19 da Constituição. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios subvencionar culto. E nesse artigo nós encontramos, inclusive, um dos fundamentos do Estado laico, que é a separação do Estado e da Igreja. E aí dá para a gente explicar aqui por que da imunidade dos templos. Se o poder público não pode, em função do Estado ser um Estado laico, subvencionar as igrejas, dar dinheiro para as igrejas, não é? Também não pode cobrar imposto. Isso é um dos fundamentos da laicidade do Estado. Então essa proposta de emenda constitucional, ela é de uma importância singular. Nós queremos ver se votamos no plenário ainda nesse semestre. Uma outra matéria que é uma prioridade nossa é votarmos o chamado Estatuto do Nascituro. Isso tem muito a ver com uma das bandeiras nossas aqui, que é a defesa da vida desde a concepção. O nascituro é exatamente o ser humano na fase da concepção, na fase da geração até o nascimento. O Código Civil, em 3 oportunidades, faz referência aos direitos do nascituro. Mas nós não temos uma lei que diz quais são os direitos do nascituro, quais são as obrigações e deveres da família, da sociedade e do poder público com essa pessoa humana que está em formação. O Estatuto do Nascituro procura regular tudo isso. É uma matéria interessantíssima, de um alcance social tremendo e que consolida a defesa nossa da vida desde a concepção. Uma outra matéria que nós podíamos destacar de extrema relevância e que está chegando, e que está aqui na casa e que já foi aprovada na comissão especial, pronta para o plenário, é o chamado Estatuto da Família. O Estatuto da Família, aprovado o ano passado na comissão especial, tivemos nessa comissão especial o deputado Sóceres Cavalcante do Rio de Janeiro como presidente dessa comissão, tivemos o deputado Diego Garcia do Paraná, um deputado de formação católica como relator, aprovamos, falta aí ao plenário. Por quê? Porque o Estatuto da Família procura consolidar tudo aquilo que já está na Constituição do Brasil e que também está na jurisprudência brasileira, no Código Civil, em termos de conceito de família, de direito de família, como um regramento único, para facilitar as concepções. Sofremos uma crítica na época da comissão especial, porque alguns setores da casa disseram, olha, mas vocês não trouxeram para o Estatuto da Família a decisão do Supremo acerca da união homoafetiva. A gente não trouxe porque isso não está consolidado no direito brasileiro, mas também não revogamos. A decisão do Supremo continua prevalecendo, não é? Nós respeitamos a decisão do Supremo. Essa é uma matéria muito interessante porque ela tem absoluta consonância com as tradições, com os usos, os costumes e os valores da sociedade brasileira, não é? Essa é uma matéria, portanto, que nós queremos que ainda esse ano vá à apreciação do plenário da Casa. Eu sou relator de uma outra matéria que tem muita pertinência com aquilo que o mundo cristão tem compreensão acerca do planejamento familiar. Busca dar clareza ao planejamento familiar no Brasil. O planejamento familiar no Brasil não é algo imposto pelo Estado.
não é? Há uma liberdade para que as famílias tratem disso. E nós vamos procurar colocar isso dentro de um projeto de lei, inspirado no princípio constitucional, que fique mais claro o que cabe à família dentro do planejamento familiar. E isso tem absoluta consonância também com os princípios cristãos. Olha, na verdade nós temos muitos projetos aqui. Eu estou dizendo de projetos positivos. Agora, nós temos um conjunto de projetos aí que absurdos e estão na nossa prioridade para derrotá-los, para não deixar aprovado. O senhor podia dar alguns exemplos para que o nosso público consiga entender um pouco melhor o que a frente está aí combatendo, indo contra, baseado nos princípios que a gente defende da Bíblia? Nós tivemos vou dar um exemplo a partir de uma vitória que tivemos recentemente. O PNE, o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação estava contaminado pela ideologia de gênero. Ora, o que é o Plano Nacional de Educação? Há um conjunto de regras que o Parlamento aprova a partir de uma proposta do governo federal que vai orientar a educação no Brasil para os próximos 10 anos. E nesse conjunto de regras estabelece-se metas e diretrizes para a educação no Brasil nos próximos 10 anos. Ora, isso estava contaminado pela ideologia de gênero, não é? E nós conseguimos derrotar a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Até porque é um convencimento nosso de que não apenas a ideologia de gênero, a ideologia partidária, qualquer ideologia, não cabe à escola, não é, de ensino fundamental e médio fazer esse papel, não é? Nós tivemos uma vitória significativa, excluímos tudo que constava no PNE nesse aspecto e tivemos ainda o privilégio de exercer uma orientação, uma certa influência junto às Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. E aí, a maioria das Câmaras de Vereadores do Brasil e as Assembleias Legislativas seguiram a nossa orientação. Isso foi muito bom porque nós estamos assegurando que o papel tanto da educação religiosa quanto de ideologia partidária ou de outra natureza, nessa fase, enquanto criança e adolescente, não cabe ao Estado fazer. E não cabe ao Estado fazer utilizando-se da rede escolar. Isso é um papel dos pais. Não é? Nós estamos preservando, portanto, um papel que cabe aos pais, que cabe à família. Nesse instante, nós estamos fazendo um trabalho enorme aqui para aprovarmos um projeto de lei que busca consolidar o que nós chamamos de projeto de doutrinação partidária. O governo do PT e os governos de esquerda na América do Sul estão buscando fazer um processo de me perdoe, me ajude agora, travou. Ideologização? Partidária, utilizando os livros didáticos e a própria escola, com um público cativo. Então você vai encontrar, para a gente exemplificar aqui, um determinado livro didático que exalta a figura do Lula como grande líder, o homem que faz a redenção dos pobres, daí por diante, e no mesmo livro vai pegar o Fernando Henrique e colocar como se fosse um demônio. Eu, inclusive, não sei agora como é que eles vão fazer com esses livros, depois de tudo que está acontecendo aí, não é? Tá certo. Ora, não cabe fazer nem uma coisa nem outra. Nós estamos aprovando um projeto de lei aqui, onde a gente exclui todas essas possibilidades e ainda estabelece que o Programa Nacional de Curricular para a Escola de Ensino Fundamental e Médio não seja algo imposto pelo Ministério da Educação, que tem que também passar pelo crivo do Congresso Nacional para nós protegermos as nossas crianças. Há uma outra atuação nossa aqui em relação a um projeto que busca profissionalizar, legalizar a prostituição no Brasil. Isso é excrescência. Eu tenho assistido, inclusive sou relator desse projeto, e vou procurar rejeitá-lo aqui com o apoio dos meus pares. De onde que vem essa demanda? Legalizar a prostituição no Brasil? Qual é o segmento da sociedade organizado, expressivo, com legitimidade, que está reclamando que tenha que legalizar a prostituição no Brasil? Não, mas é porque a prostituição existe desde os primórdios. Bom, desde os primórdios existe também o homicídio, não é? Então vamos legalizar o homicídio, não é mesmo? Não, mas agora a prostituição ela avançou tanto
que ela está muito mais presente nos vários setores da sociedade que em outro tempo. A droga também está, então vamos legalizar a droga, não é? Então são argumentos que não prosperam. Eu tenho estudado esse assunto e tenho assistido inclusive algumas matérias jornalísticas acerca disso. Algumas matérias que estudei indicam que 78% das mulheres, e aí não falo mulheres porque não significa que não tenha homens prostitutos que vivam da prostituição, mas infelizmente a grande maioria são mulheres que são exploradas, não é? 78% das mulheres prostitutas sofrem os mais diversos tipos de violência, inclusive estupro. Tem gente que pensa que prostituta não sofre estupro, sofre, não é? São violentadas das mais diversas, violências da mais diversa natureza. E mais de 80% dessas mulheres, segundo pesquisas realizadas por uma universidade americana, desejam sair da prostituição. Elas estão lá porque não tiveram oportunidade na escola, porque não tiveram oportunidade de formação de qualificação profissional e outras questões. Mas elas querem sair. E alguém poderia dizer, não, mas a prostituta que atende à elite, essa não. Essa se dá bem, ganha muito dinheiro. Conversa. Já tive oportunidade de ver entrevista com esse tipo de prostituta, que atende a elite, os executivos. E ela dizer, estou aqui enquanto consigo dinheiro para colocar o meu negócio decente, daí por diante, que eu quero sair dessa vida. Eu não me realizo nisso. Eu não acredito que nenhuma pessoa humana se realiza na prostituição. Não é? Nós vamos derrotar esse projeto. Porque esse projeto caminha na direção, derrotar esse projeto significa você resguardar a dignidade da pessoa humana. Não é? Infelizmente nós temos aqui na casa um conjunto de projetos dessa natureza. Legalização das drogas. Ora, evidentemente que a bancada evangélica, a bancada católica não vai permitir. Não vai permitir. Pergunto, como na anterior, a quem interessa a legalização das drogas? A igreja? A maçonaria? As famílias? Aos jovens? Não. A resposta é única. Só interessa ao narcotráfico. Não é mesmo? Nós vamos permitir? Onde é que está escrito que a legalização das drogas resolve o problema das drogas? Em lugar nenhum. Não vamos permitir que uma coisa dessa aconteça. E eu tenho certeza que a grande maioria da sociedade brasileira pensa como nós. Mas isso é proposta do governo que está aí e que nós vamos afastar. Não é? Eu poderia aqui, evidentemente, fazer algumas considerações acerca de alguns outros projetos absurdos, mas eu procuro não esgotar o tema agora, senão você não vai voltar aqui para a gente conversar. O Portal Gospel Prime conversou com o João Campos, que é deputado por Goiás pelo PRB e também presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Deputado, muito obrigado. Foi um prazer.